Olá, hoje nós vamos ver os crimes previstos nos artigos 130 e seguintes do Código Penal. E aqui o Código Penal trata de um capítulo 3, que fala dos crimes da periclitação da vida e da saúde, ou seja, aqueles crimes que colocam em perigo a vida e a saúde. São crimes aqui de perigo, não são crimes de dano. E o primeiro crime que o Código Penal traz é o crime do artigo 130 do Código Penal. E a redação do tipo penal é a seguinte: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Então vamos analisar aqui o tipo penal. Primeiro, ele diz aqui, faz a descrição de um crime de perigo. Um crime de perigo individual, que não se confunde com os crimes de perigo coletivo previstos lá nos artigos 250, por exemplo, o crime de incêndio, 250 e seguintes do Código Penal. Aqui é um crime de perigo individual, que coloca individualmente a vida ou a saúde de uma pessoa determinada em perigo, diferentemente dos crimes de perigo coletivo, que colocam em risco um número indeterminado de pessoas. Então, os 130 e seguintes, crimes de perigo individual, 250 e seguintes, crimes de perigo coletivo, não se confundem, mas todos, ambos, os crimes descritos no 130 e seguintes, quanto os crimes descritos no 250 e seguintes, são crimes de perigo, são aqueles crimes que, para a sua consumação, basta que o bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico seja exposto a perigo. O bem jurídico não precisa sofrer nenhum tipo de dano para que esse crime venha se consumar. Basta que esse bem jurídico seja exposto a perigo. Então, se uma pessoa tem uma doença venérea, por exemplo, uma gonorreia, e tem relação sexual com uma outra pessoa que não tem doença venérea, só o fato de ter essa relação sexual já constitui e consuma o crime do artigo 130 do Código Penal. Vejam, pode acontecer de a vítima não ser acometida dessa doença venérea, mas ela foi exposta a perigo. E o Código Penal diz que só o fato do sujeito ativo expor a vítima a perigo, ele já pratica o crime do artigo 130 do Código Penal. Então, o sujeito contaminado com doença venérea pratica ato sexual com outra pessoa que não está contaminado com doença venérea. Ele expõe essa vítima a perigo e, portanto, pratica o crime do artigo 130 do Código Penal. Vejam que aqui não existe necessidade de existir a contaminação por parte da vítima, porque aqui a gente não está tratando de um crime de dano, mas apenas de um crime de perigo. Basta que o bem jurídico, a vida ou a saúde da vítima seja exposta a perigo, que o crime estará consumado. Então vamos ver algumas coisas importantes aqui. Já vi, né, um crime de perigo e um crime de perigo abstrato. Há uma presunção absoluta do perigo. Então, se uma pessoa está contaminada com doença venérea e tem relação sexual com outra pessoa que não está contaminada com doença venérea, há uma presunção absoluta, que não se admite prova em contrário, de que esse bem jurídico da vítima foi exposto a perigo, estará consumado o crime. Então, aqui trata-se de um crime de perigo individual abstrato. Ocorre pela prática de qualquer ato sexual. Isso aqui também é importante. Por quê? Porque o Código Penal, no 130, ele diz expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Então, vejam que o Código Penal amplia bastante. Então, qualquer ato sexual capaz de contaminar a vítima com doença venérea é capaz de materializar o crime do artigo 130 do Código Penal. Então, não precisa ser uma relação sexual completa, né, com penetração. Não precisa. Qualquer tipo de ato sexual, seja o sexo oral, qualquer ato sexual que venha a possibilitar a vítima de contaminação, vai configurar o crime do artigo 130 do Código Penal, ok? Se não expõe a vítima ao perigo, não há crime. Se o sujeito ativo tem uma doença venérea e tem relação sexual com a vítima, mas para ter relação sexual com a vítima, por exemplo, usa camisinha,
não expondo a vítima a perigo, não há o crime do artigo 130 do Código Penal. Para existir o crime do artigo 130 do Código Penal, a vítima tem que estar exposta ao perigo. Se ela não está exposta ao perigo, porque, por exemplo, o parceiro sexual usou camisinha, usou preservativo, não haverá o crime do artigo 130 do Código Penal. AIDS não é doença venérea, isso é interessante, porque a AIDS ela é transmitida também por ato sexual, mas não somente por ato sexual. Daí se dizer que a AIDS não é uma doença venérea. Então, se o sujeito, tendo AIDS, pratica uma relação sexual com um parceiro, expondo o parceiro ao perigo, o sujeito ativo vai cometer o crime do artigo 131 e não o crime do artigo 130 do Código Penal. Olha o artigo 131 do Código Penal. Praticar com o fim de transmitir a outro moléstia grave de que está contaminado. Ato capaz de produzir o contágio. Então, se existir relação sexual de A com um parceiro B, sendo que A está com AIDS, o crime é do 131 do Código Penal. Agora, se realmente ocorre a transmissão do vírus da AIDS, aí a gente vai entrar naquela discussão se existe aqui homicídio ou lesão corporal, o que já foi tratado lá no tipo penal de homicídio e lesão corporal. Mas se não há a transmissão da AIDS, se apenas a vítima é exposta a esse perigo, o crime é do artigo 131 do Código Penal, porque a AIDS não é doença venérea. Agora, imagine a seguinte hipótese. A, contaminado com gonorreia, estupra a vítima B. Neste caso, A praticou o crime de estupro em concurso formal com o crime do artigo 130 do Código Penal. Então vejam que, para a configuração apenas do artigo 130 do Código Penal, o ato sexual tem que ser consentido pelas duas partes. Se o ato sexual não for consentido, haverá estupro mais 130 do Código Penal praticado em concurso formal. Por que concurso formal? O sujeito com uma só conduta pratica dois crimes. O sujeito pratica o crime de estupro, porque o sexo não foi consentido, e além do crime de estupro, ele pratica o crime do 130 do Código Penal, já que ele expôs a vítima a esse perigo de contágio venéreo descrito pelo artigo 130 do Código Penal. Então, há estupro mais 130 do Código Penal em concurso formal. Esse crime do artigo 130 do Código Penal, ele é um crime próprio. Por que é um crime próprio? Ele só pode ser praticado por quem está acometido com uma doença venérea. Então, somente quem tem doença venérea pode responder pelo crime descrito no artigo 130 do Código Penal. Então, trata-se aqui de um crime próprio, não é um crime comum. Se A não está contaminado com doença venérea e tem relação sexual com B, não há possibilidade de A responder pelo crime descrito no artigo 130 do Código Penal. Então, vejam que o crime descrito no artigo 130 do Código Penal é um crime próprio e não um crime comum. Se duas pessoas estão acometidas da mesma doença, isso é interessante. Imagine que A tem gonorreia e B tem gonorreia. E A tem relação sexual com B. Não há possibilidade de praticar o crime descrito no artigo 130 do Código Penal. Porque o crime descrito no artigo 130 do Código Penal fala expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea. Se B já está acometido de doença venérea, não há possibilidade de A praticar esse crime. Vejam, mesmo que com essa relação sexual, um dos dois possa ter a doença agravada, ainda assim não haverá o crime do artigo 130 do Código Penal, porque o 130 do Código Penal não fez essa previsão no tipo penal, né? O 130 do Código Penal só faz a previsão de expor alguém a contágio de moléstia venérea. Então vejam, se o sujeito, a vítima, já está contaminado com a doença venérea, não há possibilidade de existir o crime do artigo 130 do Código Penal. Mesmo que com essa relação sexual ou com qualquer ato sexual venha a agravar a situação de um dos dois agentes, não haverá a possibilidade de crime do 130, porque o 130 do Código Penal não fez essa previsão no tipo penal.
Consumação é um crime de perigo, então, com a prática do ato capaz de causar a moléstia venérea, estará consumado o crime. Vejam que aqui não há necessidade da transmissão da doença venérea. Basta que a contaminado com doença venérea venha a praticar qualquer ato sexual capaz de transmitir essa doença venérea com a vítima B. Basta a realização do ato sexual para a consumação desse crime, não há necessidade de transmissão da doença venérea, porque é um crime de perigo, não é um crime de dano. Admite-se tentativa? A tentativa aqui é de difícil comprovação, mas em tese admite-se tentativa. Imaginem que A, que tem uma doença venérea, está prestes a praticar um ato sexual capaz de transmitir a doença venérea com B. Então está tirando a roupa para praticar um ato sexual com B e aí chega algumas pessoas e impedem então essa relação sexual e, portanto, por consequência, a sujeição da vítima ao perigo. Neste caso, haverá crime de perigo tentado, mas vai ser um crime de difícil comprovação. Mas, em tese, o crime do artigo 130 do Código Penal, esse crime de perigo individual abstrato, admite-se sim a figura do crime tentado. Então, vamos seguir agora com a aula do artigo 131. Fique com Deus e em paz.